Olá, povo de Deus, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, estou aqui para gravar mais essa live para a glória do Senhor Jesus, meus irmãos? E eu gostaria de meditar da palavra de Deus a respeito da vinda de Cristo, da vinda do Senhor Jesus e do Anticristo. Sem perca de tempo, meus irmãos, vamos para a palavra de Deus, livro de 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3, que diz assim a palavra de Deus: Ora, quando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, é a nossa união com Ele, e rogamos-vos que não sejais falsamente influenciados, nem vos perturbeis, que por Espírito, que por palavra, que por carta enviada por nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. De modo algum vos engana, pois isso não será sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem do pecado, filho da perdição. Presta atenção, meus irmãos, porque a palavra de Deus diz, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus diz: Ora, quando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, é a nossa união com Ele. Então a Bíblia Sagrada nos diz claramente da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, é a nossa união com Ele. Então a Bíblia esclarece muito bem, a nossa união com Jesus. A palavra vinda significa parousia, a palavra no grego. E o versículo 2 fala que não seja facilmente influenciado, nem vos perturbei, que por espírito ou profecia, que por palavra, que por carta enviada por nós, como o dia do Senhor estivesse perto. Na época do apóstolo Paulo, já havia pessoas, facilmente de serem enganados, e tinha muitos enganadores, falsificadores da palavra de Deus, que queriam enganar o povo de Deus através disso, por carta, por profecia, e o apóstolo Paulo chegou dizendo para os irmãos não ficar influenciados, não ficar perturbados, não ser fácil de ser enganado, Então, como se o dia do Senhor estivesse perto. Tem muitas pessoas que dizem aqui que o dia do Senhor, não é a vinda de Cristo, não é a vinda de Cristo. Agora, mesmo que as pessoas dizem que aqui não é a vinda de Cristo, mas no capítulo 2, versículo 1, fala da vinda de Cristo, fala da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como, irmãos, anular. A palavra de Deus é muito clara. E aqui fala, no versículo 3 do capítulo 2, 2 Tessalonicenses: ninguém de modo algum os engana. Por quê, irmão? Porque naquele tempo já havia enganadores. Já havia enganadores que enganavam. Na época de Jesus, vê Mateus capítulo 24 e o versículo 24 e o versículo 4, a Bíblia fala: cuidado, próprio Jesus falando, cuidado para que ninguém vos engane, pois surgirão muitos falsos cristos e enganarão a muito. A Bíblia diz no capítulo 24 de São Mateus, e o versículo 11, fala: surgirão muitos falsos cristos, falsos profetas, e enganarão a muitos. A Bíblia diz a palavra de Deus, em Mateus capítulo 24 e o versículo 24, surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas que, se for possível, enganar até os próprios escolhidos. Olha o que a Bíblia diz, Jesus alertando, irmãos? Jesus alertando
alertando para que o povo, os apóstolos, e para nós hoje não fôssemos enganados. Aí ele fala, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, que fala assim, que farão grandes sinais e prodígios para enganar, se for possível, os próprios eleitos ou os próprios escolhidos. E aí fala, ninguém de modo algum os engana. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Pois isso não será sem que primeiro venha a apostasia. Então, irmãos, tem pessoas que falam que não, apostasia toda a vida houve. Então a Bíblia fala aqui, primeiro a apostasia seja manifesta, revelada, e depois a apostasia, depois, melhor dizendo, o anticristo seja revelado, e depois Cristo voltar, a sequência. Mas tem muitos que dizem, não, a apostasia toda a vida existiu. Sim, toda a vida existiu. Mas agora vai existir, irmãos, com intensidade muito mais. Infelizmente, Jesus falou lá em Mateus, capítulo 24, Jesus falou que surgirão, que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus falou, como eu acabei de citar, em 24:11, que surgirão muitos falsos profetas, enganarão muito. Então, nós podemos observar, meus irmãos, que Jesus falou surgirão, quer dizer, está no futuro. E a apostasia do passado, irmãos, para a apostasia futuramente, vai ser um pouco diferenciada assim, porque agora vai vir com intensidade. Em Mateus capítulo 24, meus irmãos, a Bíblia fala, a palavra do Senhor, Mateus capítulo 24, e o versículo 21, que fala, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem haverá jamais. Quer dizer, essa grande tribulação nunca houve desde o princípio do mundo. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Até agora, nem haverá jamais. Por quê? Nunca houve, nem haverá jamais. Porque essa vai ser diferenciada. Essa vai ser diferenciada. Assim como surgiram falsos profetas no passado, vai surgir mais falsos profetas. Assim como surgiram falsos cristos no passado, vai surgir mais falsos cristos. Assim como surgiram falsos mestres no passado, vai surgir muito mais falsos mestres agora no futuro, nos dias presentes também. Assim como tem as tribulações, o povo de Deus passou, a Bíblia diz que vai surgir, vai vir uma grande tribulação como nunca houve nem haverá, porque essa vai ser diferenciada, meus irmãos. Assim como a Bíblia diz que assim como teve a apostasia no passado, vai haver uma apostasia mundial quando os cristãos tiver todos, a grande maioria, apostatado da fé, apostatado da verdade. Aí está pronto para o anticristo aparecer, que todos vão aceitar, aqueles que estão apostatados da verdade, vai aceitar o anticristo. Presta atenção que a palavra de Deus diz, a sequência da palavra do Senhor. Então, Jesus, a apostasia, o anticristo e Jesus. Primeiro a apostasia, depois o anticristo, o filho do pecado, filho da perdição. Então, nós vamos observar aqui que tem muito que diz, não, aqui foi para o passado a apostasia, mas a apostasia vai ser uma apostasia maior. Vai ser uma apostasia maior. Não vê que Mateus diz, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, o pecado aumentou e o amor se esfriou.
os justos desapareceram, tem poucos justos e falsos profetas estão tropeçando um no outro, apostatado da fé, os falsos cristos, os falsos cristãos, os falsos mestres, os falsificadores da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Mas, perdão, tem umas pessoas que saltam isso aqui. Irmão, eu não sou, irmãos, nem pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mesotribulacionista ou meio-tribulacionista. Se o pré-tribulacionista estiver correto, eu aceito. Se estiver errado, eu descarto. Se o pós-tribulacionista estiver certo, melhor dizendo, eu aceito. Se tiver, eu discordo. Mesotribulacionista ou meio-tribulacionista, eu aceito. Ambos as partes. Se estiver correto, eu aceito. Se não tiver, eu fico com a Bíblia, que é a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Mas tem um grupo que salta isso aqui, quando aplica primeiro vindo a apostasia, depois o anticristo revelado e depois Cristo, a sequência, ele salta para o versículo 6 e o 7, a um que detém, que vai ser no próximo vídeo, né, irmãos? Depois desse vídeo a sequência vai estar no outro vídeo, a outra sequência do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, o versículo 2, versículo 6 e o 7 e o 8, vou dar sequência em nome de Jesus Cristo. Mas, irmãos, é bem claro em dizer que primeiro a apostasia, depois o anticristo, depois Jesus volta. A sequência está muito clara da palavra do Senhor. Então, vai ficar a explicação, irmãos, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, e o 8 vai ficar para o próximo estudo, que fala assim: agora vós saber que o detém, para que o seu próprio tempo seja revelado, pois o ministério da iniquidade já opera somente a um que agora detém, até que seja tirado do reino. Então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus destruirá com o sopro da sua boca e anulará com a manifestação da sua vinda. Então, meus irmãos, esses 3 versículos do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses vai ficar para o próximo vídeo. Amém? O próximo vídeo, irmão, é a sequência, o segmento desse primeiro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, do 1 ao 3. E Deus abençoa e fique na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.